Olá, amados aqui da Sala de Justiça. E para quem não me conhece ainda, o meu nome é Solange Benite. Sejam todos muito bem-vindos. A nossa história de hoje é sobre o assassinato de Travis Victor Alexander. Vem comigo que no caminho eu te explico mais sobre essa história. E enquanto isso, na Sala de Justiça, tudo começa muito antes do crime que chocou os Estados Unidos. Para entender essa história, é preciso voltar no tempo e conhecer quem eram essas pessoas por trás das manchetes. Amados, Jodi Ann Ayres não nasceu sendo vista como uma assassina. Pelo contrário, Jodi era frequentemente descrita por conhecidos como calma, educada e até tímida. Acreditem se quiser. Ela sabia se adaptar muito bem aos ambientes, algo que mais tarde foi visto como um traço importante de sua personalidade. Algumas pessoas relataram que ela tinha uma habilidade forte de se moldar às expectativas dos outros, principalmente em relacionamentos. Isso ficou evidente quando ela se envolveu com Travis Alexander, passando a adotar hábitos e crenças alinhados com ele. Ao mesmo tempo, havia relatos de comportamentos contraditórios, como momentos de carisma e simpatia, seguidos por atitudes controladoras ou emocionalmente intensas. Esse padrão fez com que algumas pessoas, depois do crime, descrevessem ela como alguém com instabilidade emocional e traços obsessivos. Jodi cresceu em uma família com mais 4 irmãos. A relação com os pais foi descrita por ela como conflituosa e rígida. Ela alegava ter sofrido punições severas e falta de apoio emocional. Porém, familiares contestaram parte dessas afirmações durante o julgamento. Com os irmãos, não há muitos registros públicos de conflitos graves, mas não há relatos de uma relação extremamente próxima. O que se percebe é que, ao longo do tempo, Jodi foi se tornando mais independente e distante da família, especialmente após sair de casa. Antes do crime, Jodi não tinha uma carreira estável. Ela trabalhava principalmente com vendas, incluindo marketing multinível, fotografia, que era uma das suas maiores paixões. Foi justamente em um evento de trabalho ligado a vendas que ela conheceu Travis. Financeiramente, a situação dela era considerada instável. Renda inconsistente, dependência de comissões, mudanças frequentes de cidade. Essa instabilidade também influenciou seu estilo de vida. Ela não tinha uma rotina fixa ou estrutura sólida. Antes de Travis, Jodi já havia tido outros relacionamentos, mas nenhum tão intenso ou documentado. Quando começou a se envolver com Travis Alexander, tudo mudou. Ela se converteu ao marmorismo, religião dele, passou a adaptar sua rotina e comportamento, demonstrava um nível de envolvimento muito profundo. Mesmo após o término, ela continuou presente na vida dele, o que indicava uma dificuldade em aceitar o fim da relação. Alguns comportamentos começaram a preocupar pessoas próximas, como ciúmes intensos, aparições inesperadas, dificuldade em aceitar rejeição, monitoramento da vida de Travis. Amigos dele chegaram a relatar que ele se sentia dividido entre atração e medo em relação a Jodi. Até então, amados, Jodi Ayres não era vista como alguém perigosa, mas sim como uma pessoa emocionalmente complexa, instável em relacionamentos e altamente dependente efetivamente. Esses elementos, quando combinados com um relacionamento intenso e conturbado, criam um cenário que acabou evoluindo para algo extremamente trágico. Ela cresceu em um ambiente aparentemente comum, em uma família de classe média na Califórnia. Sua infância, no entanto, foi marcada por relatos de conflitos familiares, especialmente com os pais, descritos por ela como rígidos e emocionalmente distantes. Amigos da época a viam como uma jovem reservada, mas também criativa, interessada em fotografia e arte. Nada, absolutamente nada, indicava que ela se tornaria o centro de um dos casos criminais mais perturbadores da década. Mas por trás dessa imagem tranquila, havia sinais sutis de instabilidade emocional que só seriam compreendidos muito tempo depois. Já Travis Victor Alexander tinha uma história completamente diferente, mas igualmente complexa.
Ele nasceu em um ambiente extremamente difícil, marcado por negligência e abuso. Seus pais lutavam contra vícios. Isso fez com que Travis e seus irmãos fossem colocados sob cuidados da avó. Foi ali que ele começou a reconstruir sua vida. Determinado a não repetir o passado da família, Travis se tornou profundamente religioso e encontrou na fé uma forma de dar sentido à sua história. Ele se envolveu com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, onde construiu uma forte rede de amigos e passou a ser visto como alguém carismático, motivador e extremamente disciplinado. Para muitos, ele era a prova viva de que era possível superar qualquer origem difícil. Nos meses antes do crime, Travis morava sozinho em uma casa na cidade de Mesa. A casa dele era conhecida por amigos como um ponto de encontro frequente. Ele costumava receber pessoas, fazer reuniões e eventos ligados tanto ao trabalho quanto à igreja. Travis tinha vários irmãos, no total eram 7 filhos na família. A infância dele foi muito difícil. Os pais enfrentavam problemas com drogas e negligência. Ele e os irmãos viviam em um ambiente instável, depois foram criados principalmente, como eu já havia dito, pela avó. Mesmo com esse passado, Travis desenvolveu um forte senso de responsabilidade e tentava manter proximidade com os irmãos, sendo visto como uma figura de apoio para eles. Apesar da infância difícil, Travis construiu uma imagem completamente diferente na vida adulta. Tornou-se empresário na área de vendas, era muito ativo na igreja mórmon, tinha muitos amigos e era visto como carismático, buscava constantemente crescimento pessoal. Isso cria um contraste muito forte com o desfecho da história. Quando Jody e Travis se conheceram, tudo parecia uma coincidência comum, daquelas que mudam destinos sem aviso. Eles se encontraram em uma conferência de trabalho e a conexão foi imediata. Travis, com sua personalidade extrovertida e confiante, rapidamente se interessou por Jody. Já Jody viu em Travis algo que talvez nunca tivesse tido antes: estabilidade, propósito e aceitação. O relacionamento começou de forma intensa, quase como uma paixão avassaladora. Amigos próximos de Travis relataram que ele parecia encantado, enquanto Jody mergulhava completamente naquela relação, adaptando até mesmo sua vida espiritual para se alinhar com ele. Ela chegou a se converter à religião dele, um gesto que, para muitos, parecia prova de amor, mas que mais tarde levantaria questionamentos. No início, tudo parecia perfeito, mas com o passar do tempo, a relação começou a mostrar sinais de desgaste. Travis, apesar de envolvido, mantinha dúvidas sobre o futuro com Jody. Pessoas próximas a ele diziam que ele não via nela a esposa ideal, dentro dos padrões da sua fé. Enquanto isso, Jody demonstrava um apego cada vez mais intenso, que alguns amigos descreviam como obsessivo. Havia ciúmes, discussões frequentes e uma dinâmica emocional extremamente instável. Mesmo após o término oficial, os dois continuaram mantendo contato, inclusive com encontros íntimos, criando um círculo difícil de romper. E essa relação indefinida acabou alimentando sentimentos profundos de rejeição, frustração e dependência emocional em Jody. A vida social de Travis também desempenhou um papel importante nessa história. Ele era muito ativo em seus círculos de amigos e frequentemente participava de eventos da igreja. Era visto como alguém inspirador, sempre incentivando outros a crescerem pessoal e profissionalmente. Isso contrastava fortemente com o comportamento reservado de Jody, que muitas vezes se sentia deslocada nesse ambiente. Alguns amigos relataram que ela parecia desconfortável, enquanto outros perceberam mudanças no comportamento de Travis quando estava com ela, como se estivesse dividido entre os dois mundos. Essa tensão constante entre aceitação social e relacionamento pessoal começou a se tornar cada vez mais evidente. Do lado de Jody, sua vida começou a girar cada vez mais em torno de Travis. Ela se mudou da cidade para ficar mais próximo dele, uma decisão que muitos consideraram extrema. Amigos dela notaram um distanciamento gradual, como se ela estivesse se isolando de sua própria vida para viver em função daquela relação.
Ao mesmo tempo, relatos indicam que ela mantinha comportamentos contraditórios, momentos de carinho intenso seguidos por episódios de raiva e manipulação emocional. Essa montanha-russa emocional acabou criando um ambiente altamente volátil, onde qualquer conflito poderia escalar rapidamente. Enquanto isso, Travis começava a tentar se afastar de vez. Ele falava com amigos sobre seguir em frente, conhecer outras pessoas e construir um futuro mais alinhado com seus valores. Mas romper completamente com Jodie parecia impossível. A conexão entre eles era intensa demais e cada tentativa de separação acabava levando a novos encontros. Essa distância de vai e volta acabou alimentando ainda mais a instabilidade emocional de ambos, criando um cenário onde os limites estavam cada vez mais confusos. Nos meses que se antecederam o crime, o comportamento de Jodie começou a chamar mais atenção. Houve relatos de que ela monitorava Travis, aparecia sem aviso e demonstrava sinais claros de ciúme em relação a outras mulheres. Travis, por sua vez, confidenciava aos amigos que estava preocupado, mas ao mesmo tempo parecia não conseguir se afastar completamente. Essa mistura de medo e apego criou uma situação extremamente perigosa, onde emoções intensas estavam constantemente à flor da pele. O dia do crime, infelizmente, chegou sem que ninguém imaginasse o que estava prestes a acontecer. Travis foi encontrado morto em sua casa, vítima de um ataque brutal que chocou investigadores e a opinião pública. Travis Victor Alexander, que foi assassinado por sua ex-namorada, Jodie Ann Arias, em sua casa em Mesa, Arizona, enquanto estava no chuveiro. Ai, que triste, que absurdo isso. No momento do assassinato, amados, acreditem, Travis sofreu 27 golpes de faca, teve a garganta cortada e um tiro na cabeça. E a causa da morte foi perda de sangue devido a facadas e trauma balístico na cabeça. A cena do crime indicava violência extrema, algo que ia muito além de um ato impulsivo. Era um crime carregado de emoção, de intensidade, de algo profundamente pessoal. E conforme as investigações avançavam, todas as evidências começavam a apontar para uma única pessoa, Jodie Arias. O que se seguiu foi um dos julgamentos mais mediáticos da história recente. Jodie apresentou diferentes versões dos acontecimentos, desde negação total até alegações de legítima defesa. Ridículo isso, um absurdo. Claro que ela ia negar. Claro que ela ia falar que era legítima defesa. Parece óbvio. Nunca que uma pessoa que comete esse tipo de crime, ou qualquer tipo de crime, vai admitir o que fez. Sua postura durante o julgamento chamou a atenção do público, alternando entre calma, emoção e momentos aparentes de frieza. Enquanto isso, a família de Travis enfrentava a dor de uma perda brutal, buscando justiça e tentando compreender como alguém que ele amou poderia ter sido responsável por algo tão devastador. A família de Travis desempenhou um papel central durante todo o processo. Eles descreveram ele como um homem gentil, generoso e cheio de sonhos. Para eles, o crime não foi apenas uma tragédia, mas a perda de alguém que havia superado tantas dificuldades para construir uma vida melhor. Amigos também testemunharam, reforçando a imagem de Travis como alguém querido e respeitado. Esse contraste entre quem ele era e a forma como sua vida terminou tornou o caso ainda mais impactante. Do lado de Jodie, sua família teve uma presença mais discreta, mas ainda assim significativa. Eles, em grande parte, evitaram a exposição pública, mas houve tentativa de humanizar sua imagem, destacando aspectos de sua vida antes do crime. Ainda assim, o peso das evidências e a brutalidade do ocorrido tornaram difícil qualquer tentativa de mudar a percepção pública sobre ela. A narrativa construída durante o julgamento foi marcada por detalhes perturbadores que capturaram a atenção do país inteiro. Um dos pontos mais chocantes do caso foi a descoberta de evidências digitais. Fotografias encontradas em uma câmera revelaram momentos imediatamente antes e durante o crime, criando uma linha do tempo assustadora.
Essas imagens não apenas fortaleceram o caso da acusação, mas também mostraram o nível de proximidade entre vítima e agressora até os últimos momentos. Era como se a linha entre o amor e a violência tivesse sido completamente apagado. O julgamento também trouxe à tona discussões sobre relacionamentos abusivos, manipulação emocional e dependência afetiva. Especialistas analisaram o comportamento de ambos, tentando entender como a relação chegou a um ponto tão extremo. Enquanto alguns apontavam sinais de controle e obsessão, outros destacavam a dinâmica complexa entre os dois, onde limites foram constantemente ultrapassados. Esse debate ampliou o impacto do caso, indo além do crime em si. O caso envolvendo Jodi Arias e Travis Alexander não tem um único motivo oficial simples, mas sim um conjunto de fatores que, juntos, levaram ao crime. E isso é exatamente o que torna essa história tão perturbadora. O principal motivo apontado foi rejeição mais obsessão. A acusação, que são os promotores, defendeu que o crime foi motivado por rejeição emocional, ciúmes intensos e obsessão por Travis. Travis queria seguir em frente. Ele falava com amigos sobre conhecer outras mulheres e até planejava viagens sem incluir Jodi. Para alguém com forte dependência emocional, como ela demonstrava, isso foi interpretado como abandono. Ou seja, ela não aceitava perder o controle da relação. O relacionamento dos dois era extremamente tóxico e era marcado por idas e vindas constantes, envolvimento íntimo mesmo após o término, conflitos emocionais intensos. Travis, por outro lado, mantinha contato. Jodi, por outro lado, se apegava cada vez mais. E isso criou um ciclo perigoso: proximidade, afastamento, rejeição, mais apego. Outro ponto importante é que Travis estava interessado em outras mulheres da igreja e queria uma esposa dentro dos padrões religiosos. Jodi já não se encaixava totalmente nesses padrões. Isso gerou insegurança extrema, sensação de ser descartada, medo de ser substituída. Isso com certeza a deixou louca. Durante o julgamento, Jodi deu várias versões diferentes. Ela negou totalmente o crime, ela disse que foram invasores e depois afirmou que matou em legítima defesa. Olha só, amados, quanta contradição. Na versão final dela, Travis teria se tornado violento e ela reagiu. Mas essa versão foi rejeitada pelo júri. E por que a acusação não acreditou nela? Porque as evidências mostraram que o crime foi extremamente brutal, houve planejamento, viagem longa, aluguel de carro, tentativa de apagar rastros. Houve fotos na câmera indicando sequência dos acontecimentos. Tudo isso apontava para algo mais calculado, não um ato impossível de defesa. A conclusão realista, e o que mais se aproxima da verdade aceita no tribunal, foi que Jodi matou Travis por uma mistura de obsessão emocional, rejeição e perda de controle. Não foi apenas raiva momentânea, foi o resultado de um relacionamento intenso, instável e psicologicamente desgastante. E esse caso, meus amados, não é só sobre um assassinato, é sobre como um relacionamento pode evoluir para algo perigoso quando há dependência emocional extrema, quando há dificuldade em aceitar o fim e perda total dos limites. Com o passar do tempo, o caso de Jodi Arias se tornou um dos mais comentados da mídia americana. Documentários, entrevistas e análises continuaram explorando cada detalhe, tentando responder perguntas que talvez nunca tenham uma resposta completa. O que levou alguém a cometer um ato tão extremo? Até que ponto emoções podem distorcer a realidade? E será que havia sinais que poderiam ter evitado essa tragédia? Deixe aí nos comentários o que vocês pensam sobre esse caso. No final, o caso deixou marcas profundas em todos os envolvidos. Para a família de Travis, ficou a dor e a memória de quem ele foi. Para o público, ficou um alerta sobre os perigos de relações intensas e desequilibradas. E para a história criminal, ficou um dos exemplos mais impactantes de como o amor, obsessão e violência podem se entrelaçar de forma devastadora.
Essa não é apenas uma história sobre crime, é uma história sobre pessoas reais, com vidas reais e sonhos e falhas. Sobre escolhas que mudaram destinos para sempre e sobre como, às vezes, o que começa como amor pode terminar de uma forma trágica possível. E talvez, no fim de tudo, a pergunta que permanece seja a mais difícil de todas: em que momento tudo saiu do controle? Amados, quando o crime aconteceu, em 2008, Travis tinha 31 anos e, se estivesse vivo, teria 49 anos. Jodi Arias foi condenada por homicídio em primeiro grau em 8 de maio de 2013 e condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional em 13 de abril de 2015. Jodi testemunhou que matou em legítima defesa, mas foi condenada pelo júri por homicídio de primeiro grau. Durante a fase de sentença, o júri chegou a um impasse sobre a opção da pena de morte, mas Jodi foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O assassinato, investigação e o julgamento receberam ampla atenção da mídia nos Estados Unidos. Jodi tinha 28 anos em 2008, quando cometeu o crime contra Travis. Hoje, Jodi tem 46 anos e está presa na Arizona State Prison Complex, no Arizona. E essa prisão, amados, é uma prisão exclusiva para mulheres. Meus amados, eu penso que nós não podemos simplesmente mudar a nossa vida por outra pessoa e ficar vivendo a vida do outro e anular a nossa vida. Relacionamentos vêm e vão, e quando você se anula por conta de outro, você perde a sua identidade, os seus sonhos, o seu amor próprio, e no fim, perde a sua vida, como aconteceu nesse caso com Jodi, que acabou em prisão perpétua por não viver a vida dela. Isso é o que eu acho sobre essa história. Mas, como eu sempre digo aqui não tem Lei Maria da Razão, não é, meus amados? Deixe nos comentários a sua opinião sobre esse caso. É isso. Muito obrigado por sua presença aqui. Curta, comente, compartilhe este vídeo, porque isso me ajuda muito. Se você se interessa por histórias de crimes reais, você está no lugar certo. Lembrando que os vídeos da Sala de Justiça também são podcast, e você pode ouvir quando e onde quiser. Não perca os próximos episódios, porque histórias assim você só encontra aqui, na Sala de Justiça. Beijos da Sol e até a próxima!